Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No Fonte e Vida de hoje, continuamos nossas reflexões sobre o movimento pentecostal. Foi um começo muito difícil, com perseguições de diversas ordens, tanto de pessoas não evangélicas como de denominações históricas. Mas Deus abençoou de maneira extraordinária e se tornou o maior movimento de evangelização no Brasil. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, do programa anterior, vimos mais informações sobre tremendas perseguições contra o movimento pentecostal. Se não fosse um trabalho da vontade de Deus, teria sido extinto há muito tempo. Mas como Deus tinha seus propósitos através dessa obra, até hoje tem sido uma grande bênção para a difusão do Evangelho de Cristo no Brasil e no mundo. Registramos que as Assembleias de Deus no Brasil são uma denominação com o maior número de membros, estando radicada na maior parte dos municípios brasileiros. Pela graça de Deus, hoje veremos novos ramos do movimento pentecostal e também inovações e deturpações desse mover do Espírito Santo em nosso país e no mundo. Sem querer nos deter em outros fatos históricos, ressaltamos que depois que as Assembleias de Deus se tornaram a maior denominação no Brasil, outras igrejas surgiram adotando as doutrinas básicas e as ideias do pentecostalismo. Dos 26 milhões de evangélicos, segundo o IBGE, os pentecostais são 18 milhões ou 67%, o que demonstra a pujança desse movimento. De modo mais recente, nos últimos 20 anos apareceram tantas denominações ditas pentecostais que o movimento tornou-se difuso e confuso, perdendo as características do movimento original, tanto bíblica quanto historicamente. Esse é um grave perigo, pois o crescimento desordenado de um corpo ou de um organismo pode resultar em sérias enfermidades incuráveis. Não há dúvida quanto ao crescimento das igrejas evangélicas, que surgem às dezenas ou centenas diariamente, mas carece uma avaliação da qualidade desse crescimento, quando confrontado à luz dos princípios bíblicos neotestamentários. Assim, tem algumas inovações e deturpações desse movimento pentecostal. Nos últimos anos, tem crescido no meio da Igreja Católica o chamado movimento carismático. Neste, muitos fiéis afirmam que receberam o batismo com o Espírito Santo, que possuem dons espirituais, que buscam a Deus em oração fervorosa, que já receberam bênçãos diversas, curas, etc. Os carismáticos se dizem cristãos verdadeiros, que retornaram à pureza das Escrituras. Quando são procurados por evangélicos em momentos de evangelização, os carismáticos são receptivos, educados, mas não aceitam qualquer ideia de doutrinação, pois dizem já serem evangelizados. A Igreja Católica nunca se interessou bem pelo uso dos dons espirituais. Recentemente, porém, no seio do catolicismo, surgiram muitos que passaram a buscar experiências pentecostais.
incluindo o batismo com o Espírito Santo e dons ou carismas espirituais. Por isso, são chamados carismáticos. Mas como surgiu esse movimento? Surgiu na Universidade Católica de Notre Dame, em Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um jesuíta de nome Edward O'Connor incentivou alunos a frequentarem reuniões de poder dos pentecostais, vejam bem, na universidade. E ali surgiu um movimento ecumênico, em que leigos católicos se reuniam com protestantes para orarem juntos. Steve Clark e Ralph Martin Keitel destacaram-se como líderes do movimento entre os estudantes. Eles leram o livro, não é? A Cruz e um Punhal, de David Wilkerson, e eles falam em outras línguas, de Elizabeth e John Sherrill. Eu tenho esses livros. E ficaram impressionados com o que Deus fez por meio da experiência dos autores. O movimento carismático surgiu em 1966, espalhou-se pela América do Norte, passou para a Europa, para o resto do mundo, chegando ao Brasil com muita influência e impacto entre os católicos. Em geral, o clero, a princípio, reagiu com desconfiança. Mas depois verificou que os carismáticos poderiam ser usados para fazer frente ao movimento pentecostal protestante, que através de suas igrejas tem muito atraído fiéis católicos. Hoje os carismáticos são considerados a vanguarda da Igreja Católica no Brasil, inclusive com o apoio do Papa. Os carismáticos se dizem pentecostais, batizados com o Espírito Santo, mas continuam, a nosso ver, com as doutrinas equivocadas do catolicismo romano, tais como o primado de Pedro. Pedro nunca foi o primeiro Papa, a Bíblia não mostra isso, como sucessor de Cristo. Também eles acreditam na missa como repetição do sacrifício de Cristo. Ora, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi único e não se repete. Não é? Está lá em Hebreus. Acreditam no purgatório, não é? Como uma maneira de as pessoas purgarem, queimarem os pecados chamados veniais, não é? E não os mortais. Mas isso não tem fundamento bíblico. E também a confissão auricular, ou seja, a confissão a uma pessoa, ao padre, etc. Nós respeitamos essas crenças, na verdade, porque devemos respeitar todas as religiões, tá certo? Mas a Bíblia diz que manda confessar os pecados a Deus. Você confessa seu pecado a uma pessoa quando você peca contra ela. Aí tem que confessar a ela e pedir perdão. Também a adoração, não é? A bendita Virgem Maria, dando a ela assim um estado de deusa, não é? Pois chamam-na de a Mãe de Deus, um dogma da Igreja Católica. E assim não tem base bíblica, porque Deus não pode ter mãe. Mas eles dizem, não, mas Jesus é Deus, então Maria foi mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Essa é uma lógica que precisa, a meu ver, ser repensada, não é? Porque Deus não tem mãe. Maria, a mulher mais santa, mais bem-aventurada do mundo, ela foi mãe de Jesus homem, mas não mãe de Jesus Deus. Em nenhuma parte da Bíblia encontra-se o endeusamento de Maria. Na verdade, tem várias referências bíblicas. Pedro, considerado o primeiro Papa, não é? E outros apóstolos, em nenhuma referência eles têm essa acerca de Maria como mãe de Deus. Mas nós ficamos por aqui, convidando vocês para o próximo programa, quando analisaremos algumas distorções do movimento pentecostal no meio evangélico. E eu pergunto, você está preparado para a vinda de Jesus? Em outras palavras, você está preparado para o fim do mundo? Outra pergunta, se você passar para a eternidade hoje ou amanhã, sente-se em paz com Deus? Se não está preparado, aconselho a aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pois ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tranquiliza o teu coração, a tua alma. Jesus está no comando de tudo. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de esperar, mas eu já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho tá no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso escrava sobre a cova. Esse dia raiar, tem sorriso de Deus pra tua vida. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de esperar, mas eu já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho tá no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você
esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Aleluia! La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira as manchetes de hoje. Pânico espalhado pelo mundo por causa do coronavírus. Falsas profecias espalham pânico nesse tempo de quarentena. A DEPA atende a famílias carentes durante o isolamento social. Já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Pânico espalhado pelo mundo por causa do coronavírus. Nesse tempo de pandemia do coronavírus, existe a disseminação de pânico para todas as populações, isso em todos os países. Emissoras de televisão e jornais dão ênfase exagerada aos números de infectados e de mortos pela virose maligna, mas não dão muita importância aos números de pessoas que têm sido curadas do Covid-19. O site metrópolis.com informa que no dia 21 de abril já havia quase 700 mil pessoas curadas no mundo, num total de mais de 1 milhão de infectados. Os números atuais superam esses dados. Com raras exceções, as emissoras de TV no Brasil fazem questão de divulgar a quantidade de mortos pelo vírus, mas algumas sequer se referem às pessoas que foram recuperadas. Esse é o tipo de imprensa que se alimenta das notícias sobre desgraças e mortes. No Brasil, mais da metade dos infectados já foram curados, cerca de 55,3%, cerca de 25 mil pessoas livres da doença. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Certamente essa pandemia é um alerta de Deus para a humanidade. Seja qual tenha sido sua origem na China, acerca do que se especula que o vírus foi produzido em laboratório ou foi causa natural, o fato é que a humanidade está aprendendo que o homem não é onipotente, nem mesmo contra um agente microscópico como um vírus como esse, e contra tantos outros agentes patogênicos que assolam a humanidade. Alguém já especula que o mundo não será mais o mesmo depois da pandemia do coronavírus. Inclusive, há quem diga que a igreja não será mais a mesma. Possivelmente, os governos e as instituições devem repensar sua maneira de tratar os problemas sanitários que ocorrem no mundo. Mas cremos que a Igreja do Senhor Jesus não vai mudar por causa dessa praga. Jesus asseverou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que devemos fazer como Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é cumprir o nosso papel de intercessora diante de Deus, pelo mundo, por nosso país e nossa comunidade. Se Deus não intervir, o mundo será derrotado por esse agente do mal. Está escrito, não é demais lembrar,
como devemos agir. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Como clamar pelo mundo, pelo Brasil? As igrejas estão fechadas. Na verdade, os templos estão fechados. Mas nós, como Igreja do Senhor, não estamos impedidos de elevar nossas orações aos céus, em intercessão por nosso povo. De alguma forma, mesmo em nossas casas, em nossas orações individuais, devemos incluir súplica a Deus para que Ele afaste essa pandemia para longe, como Ele fez com as pragas do Egito. Mais que isso, é indispensável que nós, servos de Deus, realizemos todos os dias o culto doméstico. Acredito que por falta dessa reunião tão simples de caráter espiritual, na maioria absoluta das pessoas cristãs, é que muita coisa ruim tem prejudicado as igrejas e as famílias cristãs. Os ataques malignos se voltam primeiro para a igreja e depois para as famílias, pois são as instituições mais importantes que Deus criou no mundo. O pastor Elinaldo tem constantemente incentivado os irmãos a realizarem o culto doméstico. Com a pandemia, as famílias já aderiram a esse projeto que é da vontade absoluta de Deus, mas grande parte dos irmãos ainda não se interessou para reunir sua família em sua casa para adorar a Deus. O altar da adoração está apagado em muitos lares, enquanto o altar da televisão não deixa de estar aceso. Deus não se agrada disso. Façamos o culto doméstico. Deus em primeiro lugar em nossos lares. Falsas profecias espalham pânico nesse tempo de quarentena. Há uma profetada pretensamente bíblica. Diz que, se alguém achar um cabelo na Bíblia, pode fazer um chá desse cabelo. Toda a família toma e fica curada de qualquer doença, inclusive do Covid-19. E há crentes que estão acreditando nessa baboseira, fruto do misticismo e da ignorância que se espalha entre pessoas que se dizem cristãs e não conhecem a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Na Bíblia não há qualquer referência a esse tipo de feitiçaria. Outra profetada, sem o menor fundamento bíblico, procura alarmar e assustar as pessoas, dizendo que Jesus revelou que no início do mês de maio haverá 3 dias de escuridão total, provocada por uma energia cósmica que bloqueará todo tipo de fonte de energia na Terra. Os carros não poderão funcionar, os celulares ficarão inativos, não haverá luz nas casas ou nas ruas. Imagine o que ocorreria nos hospitais se isso fosse verdade. E a tal profecia mística diz que haverá um sinal. Quando o sol ficar vermelho, cor de sangue, vai começar o período maldito dos 3 dias de escuridão total, de dia e de noite, e que as pessoas não devem sequer olhar para fora, fechar toda a casa, escurecer as janelas, pois demônios vão dominar a terra e procurar entrar nas casas usando nomes de parente da família. A mesma falsa profecia é dita por uma mulher que alerta que serão 6 dias de escuridão. Veja bem, um profeta diz que serão 3 dias, uma profetisa diz que serão 6 dias. Outro dado a considerar para confirmar a falsidade dessa mensagem: demônios não precisam de portas abertas para entrar em lugar nenhum, pois são espíritos e não estão sujeitos à matéria. O que fazer, amados? Primeiro, conferir na palavra de Deus, depois, orar a Deus para que nos guarde debaixo de sua potente mão. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versos 1, 10 e 11. Deus faz o que não podemos fazer, mas o que nos cabe devemos fazer com cuidado, zelar pelas medidas preventivas, evitar contaminações, usar a máscara protetiva, lavar as mãos com sabão ou álcool, gel e manter o afastamento social conforme recomendações médicas. A ADEPAR atende a famílias carentes durante o isolamento social. Nas últimas semanas, a Assembleia de Deus em Parnamirim
mesmo diante das imensas dificuldades com o fechamento dos templos, sem a realização de cultos e reuniões normais, tem procurado dar o mínimo de assistência social aos carentes de alguns bairros, onde possui congregações. Assim é que, nos últimos dias, depois da quarentena, a ADEPAR tem feito distribuição de alimentos a várias pessoas. No dia 18 de abril, sábado, um grupo de irmãos com assistência do cozinheiro Edinaldo entregou 400 sopas e 500 pães na área do Setor 1, Igreja Polo, Congregação do Centro, coordenado pelo pastor Sodré, com auxílio do irmão Moreira e outros irmãos. No Setor 1, de igual modo, foi realizado o trabalho Sopão da Madrugada, que atende a pessoas que moram nas ruas. A equipe orou por um homem que fora baleado e, graças a Deus, o mesmo já está recuperado. No dia 25 de abril, sábado, foi feita uma distribuição de 500 sopas e 500 pães na área do Setor 11, Igreja Polo de Jardim América 1, coordenado pelo presbítero François Vitória, levando um pouco de assistência a pessoas carentes. Mesmo com grandes dificuldades pelo fechamento das igrejas, os irmãos amados têm dado sua colaboração para amenizar as vicissitudes dos mais carentes. Aliás, a ADEPAR não faz esse trabalho apenas num período como esse. Sempre, todos os meses, nos cultos de Santa Ceia, são recolhidos gêneros alimentícios para o Centro Social, que faz a distribuição a pessoas carentes. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até ao próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos, meus amigos, eu agradeço a Deus mais uma vez por ter vocês assistindo esse programa há muito tempo, né? Continue orando por nós, para Deus abençoar a nossa programação a cada dia, e eu quero orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvo, Senhor, por tantos irmãos e amigos evangélicos e não evangélicos que estão na audiência do Fonte de Vida. Abençoa cada um, o seu lar, sua família, seu casamento, abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso escrava sobre a provação. Esse dia raiar, tem sorriso de Deus pra tua vida.